Pois é, o Bolsonaro resolveu fazer propaganda de graça para Lula, o ladrão. E eu também faço com muito prazer. É bom divulgar aquilo que o Lula pretende, a agenda petista para 2023, caso eleito o ladrão. Vamos conferir aí Bolsonaro mostrando para os empresários, isso foi o fórum, 5º Fórum de Investimentos no Brasil, e ele divulga aí a agenda do Lula. Onde ele diz que vai desfazer aquela reforma da CLT do governo Temer. Diz que vai valorizar o MST. Diz que o BNDES vai continuar emprestando para a Venezuela, para Cuba, entre tantas outras ditaduras pelo mundo. Diz que vai desarmar o cidadão de bem. Diz que vai relativizar a propriedade privada. Fala abertamente na liberação do aborto como se fosse a extração de um dente. Diz que quer uma só América do Sul, uma grande pátria bolivariana, quer um banco central para toda a América do Sul. Diz que vai promover os seus oficiais generais pelo critério democrático. Quem não falar viva Lula ou viva Chávez não sai general. Diz que vai botar um ponto final nos colégios militares e nas escolas cívico-militares. O que podemos esperar disso aí? Tudo fala para não ter voto. Como é que vai ter voto? Eita, pois é, parte da agenda. Faltou muita coisa aí. Bolsonaro não anotou tudo. Por exemplo, a regulação da mídia, a censura da mídia, o fechamento de clube de tiro, fim do teto de gastos, fim das privatizações, etc, etc. Mas essa dos generais, hein, só poderão ser promovidos através do processo democrático. Candidatos a general. Viva Lula! Opa, é o novo general aí na área. Gente, tá muito fácil. Aliás, nunca foi tão fácil escolher um candidato. 2018 foi fácil e repete-se a dose, né, da facilidade de escolher um candidato pró-Brasil. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Quando o Lula promete acabar com o clube de tiro, ele está prometendo fortalecer o tráfico, fortalecer os bandidos. Ou você acha que... Nossa, o Lula vai fechar o clube de tiro, tá lá o traficante, o bandido lá. Meu Deus, e agora onde eu vou treinar tiro para fazer meus assaltos? Onde eu vou me formar? Onde eu vou ter condições de ter uma arma legal para fazer meus assaltos? O Lula, não. O traficante vai aplaudir. Oh, que delícia! Porque não terá mais pessoas para se defender dos assaltos. Agora eu vou poder pular o muro do cidadão lá, sabendo que ele não poderá se defender. Tá certo? A arma de traficante sempre foi na base da ilegalidade. E o Lula quer facilitar a vida dos bandidos. Até porque é vale lembrar. E tem mais também, Bolsonaro não citou, o desencarceramento. Lula defende muito o ladrão. Aliás, isso já foi proposta na agenda do PT em 2018 através do Haddad. Afinal de contas, veja isso. Para quem que rouba celular para vender? Para ganhar um dinheirinho. Não dá para criminalizar quem furta alimento. Nós vamos promover o desencarceramento. E aí, para tudo isso acontecer, claro, povão mesmo, cidadão de bem não vai votar numa agenda criminosa, uma agenda bandida dessa. Então é por isso que acontece tudo o que está acontecendo em relação a pesquisas. Essa oposição, esse novo cabo eleitoral que o Lula ganhou, é o cabo eleitoral inédito em todas as eleições, que faz campanha abertamente pró-Lula. TSE, juntamente com o STF, pois é, cabo eleitoral do Lula. E fazem campanha assim, descaradamente, sem vergonha. E mídia por trás, vamos derrubar Bolsonaro, porque Bolsonaro é aquele cara que não meteu a mão no dinheiro público para facilitar a vida desses bandidos de instituições, de órgãos, de televisões, etc. Então é necessário tirar, é melhor o ladrão. Mesmo o ladrão ferrando com a vida do povo, vai estar escorregando uma mata e facilitando a vida do crime organizado da República. Pois é vergonhoso falar isso, mas é o que aconteceu nas últimas décadas e o que eles não querem que morra, que acabe no Brasil. A roubalheira em cima do dinheiro público.
E Lula é mestre nisso. Ele quer voltar à cena do crime. Viva Lula! Ele vai ver um golpe, ele vai sofrer. Dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe no autoritarismo dele e vai restabelecer a democracia nesse país. Por isso que se teme muito fraude nas urnas eletrônicas. Bolsonaro não está reclamando à toa. Não está falando do Fachin, do Barroso, do Moraes à toa, apontando aí um possível golpe nas eleições. Não soltaram o Lula à toa, não deram aval para o Lula concorrer à eleição à toa. E não é à toa que o próprio TSE está fazendo campanha pró-Lula. Não é? Os mesmos que comandarão a eleição agora em outubro. E aí tem essas farsas aqui também, olha, economias lançam manifesto em apoio a Lula. Como pode isso? O cara que quer acabar com o teto de gastos, na verdade ele quer acabar com o teto da corrupção, da roubalheira. Eu não quero ter limites para roubar, eu quero roubar sem limites, então é necessário derrubar o teto. E aí ele sugere outra coisa no lugar, que coisa? Ele não explica. Tá igual o Ciro, vou tirar teu nome do SPC, como? Tirando. Vou pagar a dívida dos devedores. Como? Pagando. Simples assim. Vou colocar outra coisa no lugar do teto. Colocando. Essa é a resposta do Lula e isso assusta. Gente, aí eu percebi aqui no subtítulo, você vai entender comigo, por que economistas estão lançando manifesto em apoio a Lula. É uma coisa bem surreal. Elaborado pela Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Tá aí. Documento segue pautas defendidas pelo pré-candidato. Se fosse a Associação Brasileira de Economistas, até pensaria assim, meu Deus, não é possível. Será que eu estudei mal? Será que eu estou observando mal as propostas do Lula? Não, mas esse pela democracia que pegou, pronto. Isso é movimento de ativista. Aí saiu uma outra matéria com os nomes, 1000. E aí eu estava vendo alguns nomes como Bresser Pereira, Luiz Gonzaga Beluso, Otaviano Canuto e pesquisando outros ali no Google. A maioria com formação em ciências sociais, ativistas políticos. Não são economistas que lutam pela liberdade, são economistas que querem laços com o governo. Porque vai ter um benefício ali particular, digamos assim. Ou possibilidade. Vamos colar no Lula, quem sabe ele dá uma moral aí pra gente e a gente foge do mercado, foge da concorrência feroz ali, em que tem que ganhar o melhor, né? O mais competente. Eles não querem isso não. E aí o Lula começa a atacar os banqueiros. Banqueiros precisam contribuir para o fim da pobreza. Diz Lula, isso aqui, gente, eu não sei se eu choro, se dou risada, mas o cara que entregou de bandeja o país para os banqueiros, está preocupado com os banqueiros? Como assim? Lendo aqui o que ele disse em entrevista, veja bem, foi a uma rádio, aspas para o Lula. Quando eu faço reunião com um banqueiro, ele quer saber de teto de gastos, taxa de juros, ajuste fiscal. Ué, Lula, mas não é o óbvio? Você vai conversar com um padeiro sobre padaria, você vai falar sobre pão. O motorista vai falar sobre carro, vai falar sobre gasolina, combustível. O banqueiro você quer o quê? Que ele fale sobre o quê? Pão, banana, bolinha de gude, piscina. Meu irmão, é óbvio que eles vão falar sobre ajuste fiscal, taxa de juros, teto de gastos, entre outras coisas do ramo. Nunca nenhum banqueiro... Opa, não é assim não. Repetindo. Nunca nenhum banqueiro perguntou pra mim: presidente, eu queria ajudar o povo de rua. Presidente, eu queria acabar com a pobreza. Presidente, eu queria participar com o senhor. Eu queria ajudar o Brasil. Não. Óbvio que não. Vai ajudar o quê? O senhor? Na roubalheira? Igual o senhor fez no passado? Não. O banco, tipo, é o quê? É casa de caridade? Não é da parte do senhor, que é político, tentar fazer alguma caridade, o senhor que diz que é pai dos pobres, que é muito fácil cuidar de pobres. Aliás, o senhor não alegou que é fácil cuidar dos pobres? Por que não explica isso pro seu amigo banqueiro? Que é só dar R$10 e o pobre vira consumidor e te agradece pela vida inteira. Não é mesmo? Não foi o senhor que fez a lei do consumismo, o sistema de crédito consignado para quem não pode pagar parcelas? Vai lá, pobre, compra a tua geladeira nova,
Mas o senhor esqueceu de explicar como ele vai pagar as prestações. Vai pegar um empréstimo, depois vem o Ciro aí, 10 anos depois, vai limpar seu nome. Só que não rolou, não é mesmo? E que é o quê? Você dá 10 reais para um pobre, vira um consumidor. Que o senhor não explica também pro povão que foi o senhor que quitou, fez uma das maiores farsas da história do Brasil, quitando a dívida externa, dobrando, triplicando a dívida pública, a dívida interna. Que o senhor utilizou os mesmos bancos aí, os banqueiros, os bancos nacionais para quitar a dívida externa, para fazer propaganda. Eu quitei a dívida externa. Eu sou o herói do povo. Trocando juros de 4% ao ano por um de 19% ao ano. Não é? O Lula não colocou o pobre no orçamento do governo. Ele colocou o dinheiro do pobre no orçamento do governo para destinar o mesmo para os bancos. Então é isso, minha gente. O ladrão aí tentando voltar ao poder para roubar e querendo apoio de banqueiros. Vem participar comigo da roubalheira. Ora, toma vergonha na cara. Deixa o like, comenta, compartilha. Cuidado, hein? A agenda do Lula tá anunciada. Espalha aí pro teu amigo petista que pretende votar no Lula. E a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite. Sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário.